da hora, Belinha. Sobrevivendo mais uns dias nesse jogo. 99 dias. Vamos embora. Não tô dando árvore aqui. Ixi, já colocaram madeira lá. Ixi, uma menininha saindo. Vamos ver. Vamos ver fogueira lá, tá? Hã? Nossa, é por causa que parece que a maioria tinha sendo atacado. Aí já é. Já achou o trampo? Melhor não atacar ainda. Bora. Bora, tô chegando. Uhum. Inferno, tá? Vamos ver o que tem no baú. Aqui em cima. Vamos ver. Sobrevivendo aqui. 99 dias. 99 dias com o cervo na floresta, né? Esse seria o nome do jogo. Aí, beleza. Eu tenho um saco bom aqui. É, ele saiu. Ah,
Não. Eu preciso de uma luz. Aí eu... Meu Deus, 90 e pouco. 99 dias ele sobreviveu 2 já. Nossa, que eu consegui. Isso já, mano. Tá vendo? Chegou. Você não pode chegar no nível do último jogo, né? Você quase me atropelou. Ah, velho. Muito bom. Um saquinho bom. Todo mundo tem saquinho bom. Meu Deus, tem mais um saquinho bom então. Não, eu também tenho. Ah, todo mundo cheio de saquinho bom. Eu vou dar uma explorada. Esse lá, explorar bem melhor que eu tinha. Média, né? É,
Bora, daí eu tô pegando tudo que eu posso pegar. Aí, meu Deus, foge. Chegou a noite. Né? Não. Aí, cheguei. Vamos colete. Ah, tá indo bem demais. Hum? Né? Faz um tempinho. Um saco bom de menino. Daí eu achei o menino. Hã? É pra pegar madeira? Bora. Tá. Vamos, eu tô procurando de novo. Essa é pra onde, velho? Vamos. Eu tô te seguindo, velho. Bora. Eu tô chegando. Vamos ver se eu consigo balanço. Ah, tá vendo? Não de semente. Beleza? Meu Deus, mais um.
Mais um saco bom. Vamos embora, criança. Come qualquer coisa, hein? A gente vai precisar de pet primeiro. Pra gente explorar, né? Preciso fazer roupa. É. Mas daí, lá no negócio de gelo tem baú também. Não sei o que também. Ficamos vivos. Tá todo mundo vivo. Uhum. Sai, não telefone. Pena que a gente não tem como dormir. Ia ser legal dormir e recuperar a fome.
Imagina, velho, recuperar fundo. Com dó. Na teoria sou eu. O bicho tava vindo. Não. Meu Deus, ele tá na minha cola. Não. Bem, eu tô gravando essa aventura. Desde a gente começar essa segunda partida. Eu vi a galera saindo. A galera saindo muito rápido. Meu Deus. Vamos ver se fica alguma cena engraçada. Ui, aqui é pico pra fazer sopa. Aqui. A galera tem algumas coisas adicionais aqui. Porque eu não sei esse negócio não. Bem, olha aqui que eu... Uai, nunca vi esses negócios. Não. Aí já pra onde? Não. Bora, bem. Levar mais carne pra cá. Ai, velho, tá cheio de lobo aqui. Ah, já foi dois. Hã? Cadê tu? Bicho, eu também vou morrer. Ah, matei. Carne pro dia todo. Carne pro dia todo. Não. Eu não tô entendendo. Peruinha. Nossa, velho, aí tá. Eu só fui tentar enfrentar os caras. Dei 3 lobos. Esse menino.
Ah, agora esses caras vão ver. Bom, primeiro é só. Ai, vai embora. Tá maluco. Ela tá com a minha estrela. Não sei o que é essa minha. Ah, é o quê? Eu tô voltando, Darina. A minha vida tá baixa. Nossa, fica mais tarde. A menina tá fazendo várias sopinhas. E o computador tá puxando tanto. Sério, tem machado bom. O super bom que não tem. Desse nervoso. Bom, não tá muito bom. Ah, eu sou. Mas eu vi uma manada de lobo atrás de mim. Eu matei o lobo e o outro me matou. Nossa, faltou um tapinha.
velho. Vamos deixar junto com os outros. É só a gente entrar uma daquelas turmas. Meu Deus. Não, guarda. Cada vez é mais. Meu Deus. Hum, olha no mapa. Tá. Essa barretinha aqui. Nossa, tá bem pra baixo. Não, tá pra cá, Daniel. Que é isso? Que? O de 25? Ai, que legal. Bora, Daniel. É, é muito fundo na floresta. Vamos aqui. Ah, encontrei o próximo menininho. Meu Deus. Essa aqui é baú. Baú. Uou! E aí, galerinha do YouTube? Aqui quem fala de YouTube. Nossa senhora. Nossa senhora. Bora atrair pra nossa fogueira. Galera, vem mesmo. Vem, louvada, vem. Nossa, vamos plantar armadilha que a gente já salva a segunda criança. Tá vindo a dentro dos lobos. Tá dentro dos lobos também. Meu Deus. Estão teleportando aí. Meu Deus. Oxi. Ah, eu morri na fogueira. Nem era pra isso entrar aqui.
de correr, travou. Foi bom demais. Mano, eu tô com raiva. Quero uma lança pra amassar esses caras. Esse jogo vai ser amassado. Meu Deus, mais carinha que precisa assim. Vou passando dos carinhos aqui. Quanto menos, né, viu? Ah, não, dos carinhos não. Atira. Não, que atira. Que atira. Aqui, ó. Matei. Matei. Ah, só eu te morro. Meu Deus. Só eu te morro. Não é possível. Ah, eu também fui pra cima de todo mundo. Por quê? Hum, no quê? Eu sei. Eu sei. Hã? Não, assim. Não é possível isso, não. Não, vou lá na madeira em paz. Tem um monte de ovo aqui de ovo. Tentando morrer. Não é possível. Eu tô pegando madeira e carne. Vê aí que tem 10. Tô levando mais. Bora, Belinha. Hum. Um dia eu queria fazer a fogueira apagar e tentar se esconder naquelas casas lá em cima. Ah, vamos deixar os caras lançar fogueira. Não tá esperando lá. Tentar as casas. Ah, velho. Ia ser engraçado. Pra não ver a gente na fogueira mais. Não, não será mais. Então.
Não, deixa os bandejos. Não, eu sou bom agora. Eu morri porque eu já tô com pouca vida e eu tava na guerra. Na guerra é difícil, né? Eu tava na guerra sem parar. Ah, a menina comprou o da Marretinha. Ah, eu também tenho. Também tenho, Maria. Hum, uma caixa que eu abri. Dá pra ver a criança. Vamos pra onde? Você quer ir pra criança? Então, tá vendo a gruta lá? A gruta é pra cá, mano. Não, agora vai dar. Belinha, eu tô indo. Deixa eu... Não, veio mal, né? Aham. Deve ter. Eu... Pesquisar. Meu Deus. Não. Vixe, lascou também pra mim. Eu tô longe. Não. Ah, também. É. O bicho vindo, meu. Ah, ah. Ah, só não gostei desse jogo que eu tenho um Armando e não deu nada de dano dele. Ah, sacanagem. Olha a menininha aqui. Meu mostrador.
sei. Ué, ué, o mapa sumiu. Ixi, não sei de onde. Velho, tá tudo aqui ainda. Mas não tá aparecendo. Meu Deus, tem que. Caraca, um monte de notícia aqui. Tudo? Só vai, vamos embora. Só que mesmo assim, vai. Pimenta, né? Que voltou agora? É. Hum. Hum. Vamos ver, né, velho? Precisa de. Se eu não me engano, precisa de 5 pés de coelho pra fazer uma bota. Aí tem que fazer a roupa toda pra conseguir sobreviver no jeito por um tempo. Hum. Mesmo. Eu aprendi como é que. Meu Deus, tem muita gente. Vai, velho, vai pra cima dele. Meu Deus, eu tomei uma flechada. Já era. A gente devia ter usado a arma. Mas eu tava com pouca munição. A minha também tá morrendo.
perder faz parte.